Ensinamentos Prabhupalaksidanta Ki Jai. Bom, qual é a função de uma pessoa santa, né? De um sadhu? Bom, a função de uma pessoa santa é permanecer em contato com o absoluto 24 horas por dia. Acho que já foi ontem. 24 horas por dia. Bom, então essa é a função de um sadhu, realmente. Ou seja, que ele possa nos ocupar 24 horas por dia. Ou seja, que ele seja uma inspiração para que nós possamos praticar. É por isso que nós precisamos de pessoas santas, pessoas que realmente possam ensinar com o seu exemplo, né? Então, se ele é a vida desses santos é uma fonte para o Harikatha, ou seja, é uma fonte para que nós possamos nos inspirar a escutar mais, né? Porque nós escutamos pouco, né? Ou seja, nós estudamos pouco, nós praticamos pouco. Entretanto, essas pessoas santas, elas estão absortas, a mente delas, desde quando acorda até quando vai dormir, elas só pensam em Krishna. E mesmo quando elas estão dormindo, elas estão também pensando em Krishna, né? Então, por isso, a fé que elas desenvolvem, ou seja, a fé que elas vão passar para nós, né? Então isso é sadhusanga, ou seja, esse entusiasmo. Então, por isso nós precisamos de um sadhu, né? O sadhu ele vai resolver as nossas questões essenciais, né? Keyami Keneamaya Jareta Patraya Iha Nihijani Kemani Hitahoy. Então, assim, Sanatana Goswami pergunta a Chaitanya Mahaprabhu quem eu sou, por que estou sofrendo tanto, por que as misérias me causam tanto incômodo. Bom, se eu não sei isso, então não vou saber o que é boa fortuna, né? Então, na realidade, na presença do sadhu, todas as nossas dificuldades deveriam ser removidas, né? Mas para isso a gente tem que ter uma atitude submissa, né? É o que Krishna fala no Bhagavad Gita, né? Você tem que se aproximar de um sadhu, se aproximar de um devoto superior com uma atitude submissa, né? Tadvidi pranipatena pariprachena, você vai. Com atitude submissa você vai indagar, você vai realmente então você vai ali o que eu preciso fazer, o que eu não preciso fazer. Então você é guiado nesse sentido. Isso é estar sendo colocado, né, em Sadhana Bhakti, porque é o Sadhana Bhakti que é o nosso laboratório. Ou seja, você pode ter muito conhecimento, você pode receber muitas informações, mas o que você está colocando em prática, isso que é o mais importante, né? Porque não adianta tanto conhecimento, todo o conhecimento que nós temos é para que a gente coloque em prática na nossa vida. Isso é sadhusanga. A sadhusanga ela tem que atuar assim, não é uma coisa teórica, ou seja, que uma pessoa citou muitos versos, contou um monte de passatempo. Não, porque os passatempos você pode ler no Bhagavad, né? Você pode pegar o Gopala Champa, vai ler um monte de passatempo, né? Não é isso, ou seja, o sadhu, ele funciona como uma bateria, né? Isso é a função do sadhu. Ele dá carga a você, né? Ou seja, dá carga, sem a bateria o motor não funciona. Então, por isso, o sadhu ele tem uma bondade, né, especial para as entidades vivas. Ele poderia estar cuidando só da vida dele, mas não. Ele tenta cuidar da vida dos demais. Claro, da vida absoluta, né? Porque a gente sabe, né, que o sadhu ele não é um consultor econômico, ele não é um psicólogo, não é nada disso. Mas ele também pode ajudar até nesse sentido, de uma certa maneira, ele pode também dar alguns conselhos nesse sentido, né? Mas essa associação que nós precisamos, né, é uma associação muito importante, uma associação genuína, né? Então nós temos que ser genuínos também para ter associação genuína, porque se nós não somos genuínos, nós vamos ser enganados, esse é o ponto. Ou seja, então se nós somos genuínos, então Krishna sempre vai nos proteger, né? Ele vai sempre cuidar da gente, isso que a gente tem que entender, né? Que para uma pessoa que é sincera, o futuro dela está garantido, não importa
tempo que vai demorar, porque o tempo é relativo, o tempo é uma coisa que a gente não pode dimensionar em minutos, em horas, porque, por exemplo, quando você está numa situação muito tranquila, né, o tempo voa, você está bem, está tudo tranquilo, mas se você está lá, sei lá, na cadeira do dentista, você está contando o tempo para parar isso, né? Então, na realidade, sadhusanga é uma conexão viva, dinâmica, né? Ou seja, você não vai perder tempo, por quê? Porque você está sendo direcionado, né? Então, as palavras sadhus, né, elas são, às vezes, fortes, né? Às vezes elas são de estímulo. Então, nós temos que entender isso, que, às vezes, ele diz algo que a gente não gosta, às vezes ele se comporta de uma maneira que a gente acha estranho, mas, enfim, o objetivo, o sentimento do sadhu é ajudar as pessoas que precisam.